está relacionada no conhecimento dos espíritos. Eles é que dizem isso. E então nós temos pouco entendimento. Quando algum entendido em mediunidade, alguém que estudou um pouquinho mais, fala do assunto, evidentemente, nós todos podemos aprender, por mais que a gente já tenha conhecimento, tenha estudado também, porque a quantidade de assuntos, de informações é muito grande. Ninguém sabe tudo. O disponível aqui na Terra. E o pessoal, o espírito, fala que a quantidade de informações aqui na Terra é um grão de areia nas praias reunidas de todos os mares da Terra. E aí a gente fica sabendo que o conhecimento é mesmo pequeno. Teve um cientista lá que calculou que tem 1 quintilhão de grãos de areia no mundo, nas praias. Então, 1 quintilhão é uma quantidade tão grande que a gente não faz ideia do que é. Mas o pouquinho de mediunidade que nós sabemos vai sendo suficiente para nós podermos compreender um pouco daquilo que se passa com os nossos irmãos médiuns. E para dizer a verdade, sem qualquer modéstia, a doutrina espírita possui mais informações mediúnicas do que quaisquer outras doutrinas deste mundo. As informações sobre conhecimento mediúnico disponíveis nos outros arraiais doutrinários que mexem com mediunidade, as informações que eles possuem lá são mínimas e insuficientes. E mesmo assim as pessoas desejam fazer experimentações fenomênicas sem nenhuma informação. Basta acreditar que é o Espírito Santo que está comunicando lá e eles tocam a fazer experimentações, como se o assunto fosse simples. Não é não. Quem se comunica são as almas, são as pessoas que viveram aqui neste mundo e agora estão lá de lá. Nós não as chamamos de almas por aqui, nós as chamamos de espíritos. Alma é quando o indivíduo está encarnado. Então quem se comunica são os espíritos de pessoas, espíritos que foram homens encarnados, homens e mulheres aqui nesse mundo. E não são então o Espírito Santo. Como o indivíduo não sabe quem comunica, e ele gostaria muito que fosse o próprio Deus que está lá comunicando, então ele fala que é, porque é muito elegante se a pessoa puder falar com Deus, não é? Eles não formam ideia nenhuma de Deus. Quem pensa isso? Quem pensa isso, que comunica com Deus assim, Deus vem falar, não forma ideia nenhuma do conceito de evolução. A ideia que forma é a de que passou acima do homem um pouquinho, só pode ser Deus. Ora, só pode ser Deus. E a escala? E a graduação? Do homem mais elevado que tem nesse mundo, até chegar em Jesus, que é o espírito mais adiantado aqui deste mundo, que é ligado com a terra, é dirigente da terra. Mas Jesus ainda está muito abaixo de outros espíritos que dirigem outras instituições planetárias maiores. E durante a evolução, o próprio Cristo de cada mundo vai evoluindo também para ocupar posições maiores nos concertos dos planetas e depois das constelações e mais para frente dos aglomerados, até chegar no Conselho das Galáxias. Bom, de uma galáxia, essa galáxia nossa aqui tem tanta estrela que não dá nem para a gente
fazer ideia de quanto. Nós sabemos o número, mas não formamos ideia do que é isso. 250 bilhões de estrelas a 500 bilhões. De estrelas nesta nossa galáxia aqui, que é uma das 300 bilhões de galáxias catalogadas neste universo. Então, e cada estrela destas galáxias aí são enormes. Uma estrela desta aqui da nossa galáxia é muito maior do que o nosso Sol. O nosso Sol, posto perto de Sírius, por exemplo, que é a estrela mais próxima. Mais próxima não. É a estrela mais brilhante vista aqui da Terra. Sírius. É uma que fica ali assim. Ó. Todo mundo pode olhar. Aquela brilhante, grande, aquela é Sírius. Sírius está para o nosso Sol, assim como uma bolinha de gude está para um edifício, assim, um prédio, supermercado, por exemplo. Então, quer dizer, Sírius é milhões de vezes maior que o nosso Sol. E Sírius não é maior, não. Se botar Sírius perto de Antares, Sírius é pequenininho assim, Antares é enorme. E Antares perto de Betelgeuse fica pequenininho assim, e Betelgeuse fica imenso. Quer dizer, como é que é o tamanho dessas estrelas aí? A gente não consegue formar ideia. Então quem é que dirige essas estrelas? Se elas são tão grandes assim, elas têm muito mais proeminência. E tem muito mais mundos em volta delas, assim como tem os mundos aqui, os planetas nossos aqui, que são mundos, né? Girando em volta aqui do nosso Sol. Lá em volta de Sírius, quantos mundos existem? Muito mais do que aqui. Porque ela tem uma gravitação muito maior, então atrai muito mais massa, então tem muito mais planetas lá em volta. E na medida que vai subindo o tamanho da estrela, muito mais planetas tem. Então quem que dirige isso? Aqui o Conselho Planetário aqui do nosso Sistema Solar é composto por espíritos dos diferentes planetas e espíritos assim do nível de Jesus ou maior. Jesus faz parte desse conselho lá. E eles é que determinam diretrizes assim planetárias. E quando eles determinam, pronto, está determinado. Tanto que quando eles determinaram aí há um tempo atrás, conforme uma mensagem que o Chico Xavier recebeu e publicou, saiu na Folha Espírita de São Paulo, esta reportagem, que é datada de 1988, mas não foi divulgada até agora a pedido dos próprios espíritos. Mas agora, em 2012, é que essa mensagem foi divulgada, e ela revela que a nossa Terra aqui ia passar por uma situação, estava programado desde antes, aí por volta de 1970, 80, por aí, e para o final do século, a Terra ia sofrer inúmeras catástrofes espetaculares, ao ponto de dividir o mundo aqui, noutra geografia, e no outro sistema político. O hemisfério norte praticamente não ia ter ninguém. O pessoal ia migrar tudo para o sul, o Brasil ia ser dividido, um monte de coisas lá. A África, o hemisfério sul aqui ia conter toda a população do mundo. Isto fazia parte do sistema de progresso aqui da Terra. Mas aí, lá no Conselho, Jesus fez um pedido ao Conselho para que a Terra fosse preservada disso e entrasse num sistema de expurgo planetário mais suave, mas com
uma condição. Se não houvesse guerra atômica aqui na Terra até 2019. Ou seja, isso foi em 1968, em 50 anos depois. Foi o que Jesus pediu. 50 anos depois, nos próximos 50 anos, se não houver guerra atômica, a Terra fica preservada. Ficaria, né? Preservada. E porque a humanidade estava entrando numa fase de progresso muito boa, já havia uma porção de organizações internacionais voltadas para a paz, então tinha muita esperança e a Terra conseguiria evitar a catástrofe atômica. Se evitasse, mereceria do Conselho Celeste uma preservação. Aí o Conselho concedeu isso a Jesus. E ele era o representante, o protetor, o benfeitor aqui da Terra. Conseguiu isso. E nós estamos lutando aí, torcendo e abençoando e orando para que não haja mesmo guerra. Atômica nunca. Mas o limite é 2019. Se até 2019 não houver, a Terra fica preservada de catástrofes formidáveis. Formidável quer dizer horrível. Então, a gente... mas aí, lá os espíritos informaram para o Chico que se a Terra escapar até 2019 de guerra atômica, então daí para frente ela entrará numa onda de progresso fantástico. Progresso em todas as frentes. Progresso científico, progresso cultural, né, em geral, não só na ciência, mas nas artes, nas letras, né, na estrutura social, nos sistemas políticos. Mas o que é muito marcante para a humanidade aqui é a tecnologia. Né? Eu não sou nem capaz de imaginar o que quer dizer progressos maravilhosos. Quer dizer que nos próximos 50 anos, a partir de 2019, a Terra terá um progresso, a cada 10 anos ela terá maior vantagem social e de procedimento e de habitação para as pessoas do que teve desde o seu começo até agora. A cada 10 anos, a quantidade de conhecimento multiplicará, dobrará. Se a quantidade de conhecimento de hoje dobrar, eu não sou capaz de imaginar o que fica sendo. Mas a cada 10 anos vai dobrando. E isto é fantástico. Dá vontade de reencarnar na Terra. Ela vai se transformando em um planeta de regeneração, que atualmente é planeta de expiação e prova. Mas quando se transformar em planeta de expiação, de regeneração, aí as expiações dramáticas terão desaparecido, as provas violentas terão diminuído bastante também, e ficarão provas menores e grande capacidade para consequências dos procedimentos. Teve um espírito que escreveu há muitos anos atrás que se o homem da Terra fosse bom, aqui a Terra toda seria um planeta notável para se viver. Só não o é porque o homem não é bom, é muito egoísta, é muito interesseiro. O homem está o tempo todo à espreita de uma oportunidade qualquer para ele mostrar que é valente, que ele é importante, que ele é sabido, que ele é poderoso, que ele é bem informado, que ele é inteligente, enfim, que ele é admirável.
Quer dizer, a humanidade que é assim. Nós todos somos assim. É só ter uma oportunidadezinha que a gente pula nela para poder mostrar que a gente é o tal. E a gente escuta constantemente pessoas falando, contando casos nos quais elas terminam assim: tá pensando o quê? Pode acha que pode ir botando peito comigo assim e tal? Pensando que eu sou o quê? Amigo não, negão. A gente não escuta isso constantemente? A gente mesmo de vez em quando não fala isso? Isso é uma prova fantástica de atraso. Você acha que é vantagem ser valente, ganhar a partida, humilhar os outros, reagir contra a tirania, contra o procedimento estúpido, desagradável dos outros? O que é isso? Se a gente, na hora que a gente para pensar um pouquinho, nós estamos aqui na Terra para ganhar competência na mansidão. É ser manso que é o objetivo. Manso, tranquilo, compreensivo, compassivo. Cadê a compassividade que está divulgado no Evangelho segundo o Espiritismo desde 1864? Né? Que enquanto o Evangelho não foi publicado, o Espiritismo ia aguentando os trancos, né? Mas depois que o Evangelho segundo o Espiritismo apareceu, aí os religiosos todos caíram em cima de perseguição, porque agora ele era religioso mesmo, né? Com aquele livro, o Evangelho, pegando a parte moral toda dos textos evangélicos e explicando à luz da ciência meridiana do século XIX, era um negócio absurdo. Então ganhou muita perseguição a partir da publicação do Evangelho. Mas a informação que nós todos temos, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a da compassividade. Se o homem se exercitasse nisso, se você, por exemplo, concentrar sua vida toda em ser compassivo, isto é tudo que você precisa. Compassivo. Se for, o que é compassivo? É aplicar compaixão. Compaixão é ter pena honesta e sincera de qualquer deslize que a outra pessoa cometa. Mas não ter pena com revolta ou com sofrimento. Isso não é compassividade. A piedade, a compassividade, é para ser praticada com alegria, com serenidade. Assim, aquele tipo de uma compassividade muito interessante que a gente vê em muita gente. As pessoas normais todas têm essa. Quem não tem, porque não é normal. É aquela de ver uma criança pequenininha, bonitinha e sorridente. Não há quem não pare e não olhe para a criança com carinho, não é? Uma criança bonitinha, pequenininha e sorridente. Todo mundo olha e fala, coitadinho. Aí, com uma alegria, com uma admiração enorme. E falando coitadinho. Coitadinho não é negativo, não. É um baita elogio. Você está com compaixão. A compaixão de uma criança sadia é ternura. A compaixão alegre chama ternura. Mas é compaixão. Você está voltado para total envolvimento carinhoso. Agora, a compaixão do sofrimento é que não é alegre, mas não precisa ser triste também. Ela pode ser serena. A compaixão na tristeza do outro. É ter, assim, aquela ternura, aquele sentimento de apoio, de carinho, quando o sujeito está sofrendo. E se você aplica bondade, ternura para quem está sofrendo, é a melhor coisa que você pode fazer para a pessoa. A melhor coisa.
Porque aí você está passando para a pessoa uma segurança, um amparo enorme. Enorme. A pessoa está sofrendo muito ali e você está ao lado dela, assim, na disponibilidade integral. Eu provei isto um dia, quando eu passei pelo maior tormento da minha vida, que foi a perda de um filho. E naqueles momentos ali, desde a hora que eu fiquei sabendo, até o dia seguinte, a noite toda e até o dia seguinte, eu estava dentro de uma situação de grande dor. A consciência da dor é muito dolorosa. Ele sabe o que perdeu. Eu não podia pensar no meu filho, ele tinha 6 anos, eu não podia pensar nele, naquela criança que brincava comigo, que estava comigo ali, e que agora nunca mais estaria. Eu não podia pensar naquilo, porque o sentimento de perda era cortante. Então, eu sabia que qualquer tipo de conversa que alguém viesse ter comigo sobre o assunto era penoso. Então a melhor ajuda que alguém poderia me dar não era falar, não é? E o pessoal pensa que é. Meus pesos. Oh, meu sentimento. A vontade de esfregar o nariz do cara no dicionário da ternura, no dicionário do afeto. Vai lá e descobre o que está escrito lá. Porque doía. Não, eu não tinha essa vontade, é claro, porque eu estava ocupado demais sofrendo, né? Agora, neste tempo eu tive uma pessoa ao meu lado o tempo todo, não saiu daqui do meu lado, que foi a minha irmã. Ela veio de São Paulo, se postou ao meu lado, não falou uma palavra, só ficou terna. E na hora que eu distraía, ela ficava segurando a minha mão. Ela foi um anjo da guarda ali o tempo todo. Na hora que eu levantava, ela falava, o que você quer? Assim, ir lá dentro um pouquinho. Aí ela ia comigo. E eu, para me distrair, eu conversava. Porque se eu escutasse os outros, era doído. Eles iam ficar com uma demonstração de piedade. Não é gostoso isso. Dói mais ainda. Então a piedade tem que ser, assim, tranquila, serena, diante de alguém que está sofrendo muito. E sem falar nada, mas apoiar a pessoa. Se for abraçar a pessoa, você chega lá e abraça. E olha para ela assim com ternura e aperta a mão. Fala não. Isso consola. Só isso. Então isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi. Eu aprendi experimentalmente que é isso que deve fazer. E não outra coisa. E não é para ter pena, não, é para ter ternura. O que é piedade sem ternura? É aquela coisa de querer sofrer junto com você. Aí aumenta o seu sofrimento. Ela fala, não, coitada. Aumenta o seu sofrimento. Isso não é a caridade. Então nós temos que descobrir um pouco mais sobre esse negócio da compaixão, da ternura, assim, para nós usarmos. Eu fico pensando que Jesus tinha que ensinar isso. Ele tinha que ensinar a respeito de cada uma das virtudes, a vantagem de praticar aquela virtude, qual era
a definição, qual era o conceito daquela virtude. Qualquer virtude que ele pegasse, ele explicava o que significava aquilo e depois dava exemplo de como é que era uma pessoa com aquela virtude e depois mostrava que nós todos deveríamos exercitar aquilo, procedendo daquele jeito. E ele sempre falava que o indivíduo que praticava aquela virtude, ele comparava com o reino do céu. Assim, o reino do céu é como um agricultor que saiu a semear. Ele fala, como o reino do céu é como um agricultor que saiu para semear. O que é isso? Então ele ia contar uma história agora, história do semeador, e mostrando que as sementes caíram em diferentes lugares. Ele dava uma lição lá sobre o processo filosófico da interpretação da conduta correta diante dos outros. Você é um semeador. Para cada tipo de pessoa, você joga a sua semente e ela tem um resultado diferente. Porque cada pessoa é um terreno diferente. Era isso que ele queria falar. E você compreenda as pessoas que não aceitam, às vezes, os seus bons modos ou a sua oferta de agrado, porque elas são terrenos diferentes e você é o semeador. Olha só o que ele queria. E ele contou a história de um cara que saiu semeando semente lá no terreno. Um terreno era duro, um terreno era pedregoso, um terreno era espinhoso, um terreno era não sei o quê, um terreno era aquilo outro, e um terreno era bom. Mas todas as sementes foram jogadas lá. Se não germina agora, germina depois. Ele queria. E ele falou que o reino do céu tinha a ver com isso. Eu falei, mas que é esse tal de reino do céu? O pessoal não entendia que era dentro da gente que é o reino. É essa competência que o indivíduo tem que ter para ser multivirtuoso. Quer dizer, quanto mais quanto mais quantidades de virtudes você conseguir ajuntar, e quanto mais intensidade para cada virtude você puder ter, mais reino de Deus, mais reino do céu você tem dentro de você. Era isso que ele queria falar. O pessoal não entendeu isso não, eles pensavam que o reino do céu era um lugar bacana para onde o sujeito ia depois que morria. Até hoje as religiões divulgam isso. É dentro de cada um. E ele mesmo falou que era dentro. O reino do céu está dentro de vós. Então ele agora se dedicou eminentemente a divulgar caminhos e processos para as pessoas conseguirem de quem? Então, ele divulgou caminhos e processos para as pessoas poderem usar aqueles ensinamentos, aqueles recursos, a fim de proceder daquele jeito. Constantemente Jesus terminava, você fazia uma pergunta para ele às vezes contava uma história para explicar a resposta. Mas no final da história ele falou assim, agora vai você lá e faça desse jeito aí. Ele terminava sempre assim. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, que é uma das mais espetaculares, né? A parábola do bom samaritano é tão notável que ela sozinha chega a ser um tratado de filosofia amorosa. Aquela parábola. Mas com aquela parábola ele contou como é que deve ser o comportamento compassivo, comportamento bondoso. E aquela parábola tem a ver com o reino do céu também, porque aquela parábola começou com uma pergunta que um candidato fez para ele. Falei assim, Senhor, que devo fazer para entrar no reino do céu? Assim, que diz a lei?
A lei fala para amar o próximo, como a nós mesmos. Aí Jesus assim, faze isto e viverás. Quer dizer, se você fizer assim, você vai conhecer o reino. É assim, pois é, senhor, mas fala em próximo, e eu tenho dificuldade. Quem que é o meu próximo? Como identificá-lo? Aí Jesus contou para ele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó certo dia, a cavalo. E, no caminho, foi assaltado por bandidos. Ele era um homem judeu. Ao ser assaltado, ele ficou machucado, desfalecido e caído na beira da estrada, sem recurso e sem movimentação. Até que passaram pessoas por lá onde ele estava caído. Passou primeiro um sacerdote do templo e disse-lhe, olhou e viu, e balançou a cabeça assim, em sinal de censura aos salteadores. Coitado. E foi embora. Passou um outro do templo, daqueles que tinham obrigação de socorrer, né? Pessoal do templo. Um escriba olhou e seguiu ao largo, assim, eu não estou com tempo hoje, não estou com possibilidade, alguém vai cuidar dele depois. Então 2 judeus do templo passaram, o sacerdote e o escriba, e não ajudaram. Mas aí veio um samaritano. Ora, samaritano não era judeu. E os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Tinha uma rixa. Mas não eram inimigos, não. Tanto que os samaritanos transitavam na Judéia tranquilamente, assim como os judeus transitavam na Samaria. Era como se fosse o estado de São Paulo e o estado do Paraná, assim. Mas menores, né? Porque lá, o tamanho todo do país deles lá é capaz de dar um estado de São Paulo, assim. Mas era dividido em províncias. Estados menores, assim, dentro da Palestina, né? E então o samaritano é que tinha direito mesmo de não atender. Ele não era muito amigo dos judeus, nem os judeus gostavam de samaritano. Teve um dia que uma mulher samaritana, Jesus estava para aquele lado de lá, e ele pediu água para ela. Assim, dá-me de beber, minha filha. Ela assim, como um judeu pede água para uma samaritana? Assim, dá-me de beber, porque eu tenho sede. E ela então disse para ele, se o senhor tem coragem de pedir para mim, eu tenho coragem de lhe dar a água. E buscou água para ele. Ele falou assim, a troco desta água, eu lhe darei a água da vida, que matará a sua sede para sempre. E depois disso, nunca mais você terá sede. Olha só. Mas essa é uma outra figuração bonita do Evangelho, né? Que dá um estudo bonito toda a vida. Mas ela estranhou que um judeu se dirigisse à mulher samaritana, porque os judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eram bem diferentes dos judeus. Eles não tinham templo para eles orarem. Eles oravam no alto do morro. Os judeus é que oravam dentro do templo. Tem até aquela parte lá em que Simão Pedro pergunta para Jesus, onde é que se deve orar? Dentro do templo como os judeus? Ou no alto do morro como os samaritanos? Jesus falou assim, nem dentro do templo, nem no alto do morro. Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Quer dizer, o lugar não importa. É uma atitude, é um procedimento interno. Jesus era medonho, né? E então, aquele samaritano que passou lá onde o judeu estava caído, ele não pensou que ele era samaritano e o outro era judeu. Ele pensou que era alguém inteiro e o outro era um irmão caído, machucado. Ele desceu do cavalo, foi lá e socorreu o judeu.
pensou-lhe as feridas, deu-lhe água, sustentou-o diante do desfalecimento e depois o transportou no seu próprio cavalo, enquanto ele foi a pé puxando o animal, até uma estalagem mais adiante localizada. E chegando lá, pediu ao estalajadeiro que tomasse conta daquele homem enquanto ele ia adiante para tratar dos seus negócios. Mas ele pagaria agora uma quantidade que devia dar para o tratamento. Mas se não desse, na volta ele pagaria o resto. E deixou o homem entregue em tratamento e aí seguiu adiante. Jesus, ao contar essa história, ele passou uma história para a humanidade, sobre o procedimento que a humanidade deve ter diante dos outros. É o procedimento de ajuda, o procedimento de socorro, de amparo. Esteja você caído na beira da estrada, como o judeu perante o samaritano, ou não caído na estrada, simplesmente num lugar qualquer, mas com qualquer tipo de necessidade. O que você tem que fazer é fazer como aquele samaritano fez. Ajudar. Ajudar os que precisarem de você. Nesta hora você, se tiver aquele sentimento compassivo, você vai se interromper e vai ajudar. Por quê? Assim, não tem porquê. Porque ele precisa. Mas eu que vou ter que ir lá ajudar malandro aí. Se você tiver a compassividade, vai ajudar. Se não tiver, você não vai. E você nasceu na terra para arrumar isso. Com o tempo você vai acabar arrumando. Porque você vai cair na beira da estrada muitas vezes e alguém vai socorrer você. Aí você descobre que o caminho é aquele. Assim como os outros socorreram você, você também deve socorrer os outros. Então a compassividade vai nascendo com a vivência. Esta é uma das virtudes, que aliás é uma virtude difícil, né? Compaixão. Compaixão. Você não analisa condições para ter compaixão. Você tem. Agora, você pode ter por raciocínio. Força a barra e fala, não, eu entendi que é assim que tem que fazer, então vou lá fazer. Fala, mas você está sentindo a realidade de fazer isso? Assim, até que não é gostoso fazer, não, eu preferia não fazer. Mas não tem escolha, o cara está lá precisando. Vamos lá ajudar. Aí, ó, a caridade por raciocínio. Essa caridadezinha que nós fazemos aqui. Estamos tentando fazer, né? Aqui na Terra, atualmente. Nós, particularmente, aqui no centro. Que é uma caridade por raciocínio. Nós vamos porque é preciso ir. É preciso fazer caridade. Agora, durante o tempo em que você vai para a caridade, você aplique também a interpretação sadia. Melhore a sua voz, melhore o seu verbo, melhore o seu modo de interpretar. Como é que você trata as pessoas aqui dentro do centro? Amigos, companheiros, como é que você trata? Isso que é para melhorar o verbo, melhorar as palavras. Não tem hora que você perde um pouquinho a paciência com algum companheiro seu? Principalmente alguém que errou assim, alguma coisa perto de você? Eu às vezes vejo ou escuto alguém contando sobre casos que aconteceram aí nas diferentes equipes, sem nenhuma censura da minha parte. Eu às vezes retenho aquele caso para contar depois. E na hora de contar, aproveitar para nós todos aprendermos sobre aquilo. Mas às vezes, algum colega que está, por exemplo, na direção aí de um almoço, ou uma direção qualquer de uma coordenadoria, num certo momento, tem tantas coordenadorias aqui, né? Às vezes um colega aí diante de um almoço,
que tem lá uma porção de outros colegas trabalhando junto ali. Afinal de contas, o coordenador não é chefe, ele não é patrão. Ele pode estar coordenando o trabalho, mas isso não o coloca acima dos outros, nem em direito, nem em valor. Ele é um servidor. Aliás, ele está lá trabalhando para o crescimento dele, não para o crescimento dos outros. Mas aí um colega comete um erro e ele repreende o colega. Eu escuto muito esses casos aí, aqui dentro do centro. Afora os que eu vejo também. E neste caso, repreender o colega, você repreende o seu colega. Tem colega aí que fala assim, eu não quero trabalhar em tal equipe. As pessoas brigam com a gente lá, fulano, tal. Repreende a gente, como se a gente fosse um pecador. Estou lá para ajudar, o cara briga com a gente, não vou mais não. Tem equipes aí que foram perdendo gente por causa do modo de tratar. Eu só estou citando isso aqui para prevenir. Porque nós todos temos a capacidade de fazer isso. Errado, assim. Tratar, repreender, brigar com o outro e tal. Não é isso que é para fazer. Mas não é por causa da harmonia do centro, não. Nós temos que salvar a barra da espiritualidade do sujeito lá. É essa que nós estamos atrás. Você não nasceu aqui nesse mundo para repreender pessoas. Quando você repreende, você está querendo consertar o outro. Está querendo que ele melhore a espiritualidade dele. E a sua? Cuide da sua. A espiritualidade é sua. Brande a sua voz. Abrande a sua voz. Coloque ternura no seu sentimento, no seu coração. E às vezes com clientes. As pessoas que conversam com o povo, com pessoas. Tem cliente aí de nós, né? Colegas nossos, que aqui no centro, vou contar para vocês um segredinho, vocês já sabem, né? Mas não tem ninguém melhor que o outro, assim, mais espiritual, mais adiantado, não tem isso. Nós somos aqui estatisticamente iguais. Isso em adiantamento espiritual ou em atraso espiritual, que é a mesma coisa. Né? Porque o tanto que você é adiantado, você é atrasado. Porque você está ali naquele número, né? Se olhar de um jeito, aquele número representa o seu atraso. Se olhar de outro, aquele número representa o seu adiantamento. É igual o copo meio cheio de água ou meio vazio. Depende do ângulo que você olha, não é? Então, não tem ninguém que é melhor. Assim, mais adiantado, mais espiritualizado. Não tem ninguém que tem mais direito. Agora, o coordenador da equipe, ele deve ser atendido, porque ele coordena a equipe. Em tudo quanto é posição hierárquica dentro da casa espírita, aquilo lá é coordenação de trabalho. É o zelo pela harmonia geral das coisas. E não uma competência maior de alguém, ou direito maior. Isso não existe. Na hora que ele desencarna, fica todo mundo aí tomando conta daquilo que a gente tinha um zelo tolo para proteger. Vamos proteger a casa porque é o patrimônio de todos, mas brigar com o colega. Agora, com o cliente, tem cliente que fala, eu não quero mais conversar com fulano não, por favor. Tem um outro para conversar comigo? Eu estou até pensando em não voltar mais aqui. Falei, por quê? Brigou comigo, me repreendeu, sei lá o que, me tratou mal. Às vezes vem conversar com outro, vem falar com outro colega. O colega, ó, fala com o Rodrigues ali. Eu vou falar comigo também não adianta não vou fazer nada. Posso dar um recadinho lá em público depois para todos, porque aí ajuda todo mundo. Nós temos que prevenir isso. Se você tiver um pouco de rispidez no seu trato, no seu modo de tratar, faça uma verificação. Você está na Terra para corrigir isso. Por que você não aproveita para
corrigir enquanto está no centro, assim. Eu fico sempre pensando que nós podemos perder o centro. A gente perde o centro, às vezes, sem perceber. É só, por exemplo, você ganhar uma transferência profissional, pronto, perdeu o centro. É só, por exemplo, morrer um parente, perdeu, às vezes. Ou você desencarnar, perdeu o centro. A gente pode perder o centro. Então, use o centro enquanto você pode. O centro é um ótimo lugar de semeadura, de procedimentos suaves, bondosos, amigos, delicados. A gente vê isso lá no estudo da parábola, né? Jesus recomendando que o rapaz que perguntou para Jesus sobre quem era o próximo dele, e Jesus respondeu contando sobre a parábola do samaritano, do bom samaritano. Então, quando terminou a parábola, Jesus perguntou para o rapaz assim: me diga uma coisa, qual destes 3 que lidaram com o judeu caído lá na beira da estrada, qual dos 3, o sacerdote, o escriba ou o samaritano, qual dos 3 foi o próximo para aquele judeu caído? Aí o rapaz: senhora, a meu ver, o próximo foi o samaritano, esse bom samaritano aí. Aí Jesus disse: falou bem, meu filho, então vai tu e faze o mesmo. Essa é para nós. Nós lemos isso lá, não é para ler e ficar a falar, agora eu sei a parábola. Grande vantagem você faz saber a parábola. O que você tem que fazer é botar a parábola dentro do seu coração e falar assim: Jesus falou que a gente tinha que fazer o mesmo que o samaritano fez. Mas pode ser que eu não faça isso, mas pelo menos você tem esta linha de comportamento que é a direção da compaixão. Você não pode ser indiferente às dificuldades dos outros, daquelas pessoas que estão no seu contato. Quem que é o seu próximo? É qualquer um que está no seu contato, com quem você vive, com quem você se relaciona. Esses é que são o próximo. Subitamente eles estão mal por alguma coisa, ou precisando de um emprego, você interessa, pergunta, eu vou perguntar por aí, e me dá o telefone aí, se eu arrumar alguma coisa eu te telefono. Você não tem compromisso de arrumar, mas se interesse, pergunte para alguém. Quando eu encontro um desempregado, eu sempre peço currículo. Você tem currículo? Me dá aqui, deixa eu... Peça também você, pergunte para um, pergunte para outro. Você não está precisando de alguém lá, não, fulano e tal. Todo mundo pode fazer. É uma coisa para ajudar o companheiro ali. É muito desagradável ter perdido o emprego. Mas às vezes é muito desagradável, por exemplo, estar doente também. Está com dor de estômago, está com uma cólica, está não sei o quê, está com um tumor. Tá. Se o sujeito tiver... Tente conversar com ele, pergunte como é que foi isso, me conta aqui. O que você acha? Você precisa de alguma coisa? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Está precisando? Quer dizer, se interesse. E às vezes problemas menores ainda. O colega está um pouco triste. Você está triste hoje? Não estou muito bom, não. Não vá consolando abruptamente, não. Só agrade. Fala assim: me dá essa mão aqui. Eu vou apertar essa mão. A bênção de Deus vai dar certo. Se você fizer um negócio assim, você já ajudou para danar, rapaz. Você mostrou interesse, mostrou afeto, ternura. Então, uma coisa que a gente não pode distrair, né? Porque
Jesus veio divulgar comportamento. O Espiritismo é o Consolador prometido. Consolador é a continuação do cristianismo. Jesus falou, eu mando outro Consolador para ficar com vocês. E para fazer o que eu faço. E falar coisas que eu ainda não pude falar. Mas vai ensinar mais coisas. E vai ficar para sempre com vocês todos aí. O Consolador. O Consolador é o Espiritismo. Ele veio e ficou com as pessoas. Mas para fazer o quê? Para divulgar que as pessoas precisavam fazer aquilo que Jesus falou lá, que tinha que fazer. Que era amar o próximo. Que era se relacionar com os outros. Às vezes a pessoa se dedica muito à caridade, mas esquece do próximo. Não, fazer caridade, fazer isso, fazer aquilo. Mas na hora de fazer caridade, briga com um, grita com o outro, espana com o outro e tal. Que é isso? O Emmanuel tem uma... É o Emmanuel, no livro, no Portal da Luz. Ele tem uma mensagem lá que ele fala assim: irritar-se com uma pessoa durante o serviço do bem, ou com um necessitado a quem você está tentando servir uma sopa, por exemplo. Porque tem hora, na hora de dar sopa, você briga com o pobre. Porque o pobre fez uma falcatrua qualquer ali. Ora, pobre faz mesmo. Mas você desentende com ele, repreende e tal. Então, Emmanuel fala que irritar-se com o indivíduo, na hora que você está dando comida para ele, é a mesma coisa que servir sopa com taxinhas, preguinhos e pó de gilete quebrada. Não sei se gilete quebrada é pó. É pedacinho. É pedacinho. Então, um pedacinho de gilete quebrado. Mistura tudo no meio da sopa e serve para ele. Preguinhos, taxinhas, um pouquinho de areia grossa também, fica nada mal. Né? Talvez um pouco de borra de café. Sei lá, um pouco mais de coisas assim. Mistura na sopa e entrega para ele. Nós temos que tomar cuidado com a conduta. Nós não nascemos para conhecer muito. A pessoa fala assim, mas você está divulgando pouco a reencarnação. Eu falei, não. Estou o tempo todo falando para que o presente mostre o passado. Destino desventurado, nada disso, meu irmão. Destino desventurado, nada disso, meu irmão. Presente mostra o passado. Bendita reencarnação. A reencarnação está divulgada o tempo todo na explicação das dores. A causa e efeito está o tempo todo divulgada nas dores. Você tem problema porque você semeou isso. Aí, lei de causa e efeito. E outra coisa, as pessoas precisam saber isso apenas para elas prestarem atenção no comportamento delas.